Bem, senhores, primeiramente boa noite. Em virtude de uma falha na minha internet, a gravação da nossa aula passada ela ficou um pouco comprometida, não ficou de uma boa qualidade, e eu resolvi, regravar a nossa aula, offline, e disponibilizar para vocês o arquivo da gravação. Bem, começando por onde nós havíamos de fato iniciado nossas atividades, nós tínhamos começado com a resolução de um pequeno exercício que eu havia deixado para os senhores, que corresponde a esse exercício aqui, tá? Na qual eu peço que os senhores resolvam a construção de um circuito, certo? E este circuito corresponde a este daqui, que é um circuito conversor analógico digital para verificação da voltagem de uma determinada bateria, ok? E eu falei aos senhores que nós tínhamos um processo, um algoritmo, um passo a passo que deveríamos seguir. Eu estou recuperando aqui esse passo a passo e eu vou já repassar aqui para os senhores. Eu vou já exibir ele aqui, só um instante, enquanto a página onde eu tenho esse passo a passo é carregado. E o que acontece, pessoal? Primeiro, nós temos que interpretar esse problema. O que o problema diz aqui? Veja a figura abaixo, na qual um conversor analógico digital está monitorando a tensão de uma bateria de 12 volts de uma espaçonave, em órbita. A saída do conversor é um número binário de 4 bits, A, B, C e D, tá? Que corresponde à tensão da bateria em degraus de 1 volt, ou seja, a gente sempre trabalha com 1 volt, 0 volts, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. As saídas binárias do conversor são as entradas de um circuito que gera uma saída igual a 1, sempre que o valor binário for maior que 0110, ou seja, sempre for maior que 6, em decimal. Então, portanto, o que ele pede aqui, que a gente projete esse circuito, que é esse circuito que ele quer que a gente projete, esse circuito lógico aqui, tá? Que deve ser projetado com base nas informações que foram repassadas aí pelo comando da questão, tá? Aqui a página onde eu estou trabalhando não funcionou, eu vou tentar recuperar o que eu preciso a partir aqui de outro recurso que nós temos aqui. Só um instante, vou abrir aqui outra página. Vamos aguardar rapidinho aí. Vamos lá. Deixa eu ver se o recurso está aqui nessa outra página. Se não, vai ficar complicado. Aqui o nosso algoritmo, Então o que nós temos, quais são os passos que devemos seguir, Interpretar primeiro o problema e construir uma tabela verdade para descrever o funcionamento do problema, no caso o funcionamento do circuito lógico que queremos construir. Escrever o termo end, produto, para cada caso em que a saída seja 1, a saída lá, no caso o resultado da tabela verdade seja igual a 1. Escrever a expressão de soma de produtos para a saída, com base nas expressões que foram construídas no passo 2, simplificar a expressão de saída, obviamente se possível, e desenhar um circuito lógico com as noções que nós já aprendemos. Então, portanto, a gente vai começar aqui com a interpretação desse problema e a construção da tabela verdade, tá? Eu vou deixar aqui ao lado o problema e aqui a gente vai tentar construir a nossa tabela verdade, Vamos aqui à execução do primeiro passo. Tá? Passo 1 aqui, que é interpretar o nosso problema, tá ok? Então o que acontece? Nós temos as seguintes entradas para este circuito aqui, Nós temos a entrada A, nós temos a entrada B, a entrada C e por último a entrada D, Essas entradas aqui correspondem às entradas das variáveis
do nosso circuito, né? Essas são as variáveis do nosso circuito. E nós lembramos, né, estudamos já que todo e qualquer circuito em que eu queira montar a tabela verdade dele, ou de expressão lógica, eu trabalho com esta fórmula para descobrir o número de linhas, né? 2 elevado a n, sendo n aqui o número de variáveis. Então, portanto, eu tenho 2 elevado a 4, que é o número de variáveis que nós temos, 1, 2, 3, 4, o que vai dar uma tabela verdade de 16 linhas, que é o que nós vamos construir exatamente agora, uma tabela verdade com 16 linhas. Tá? Vamos aqui construí-la para prosseguirmos com as nossas atividades. Tá? Vou traçar aqui as 16 linhas para prosseguirmos com o preenchimento. Tirar aqui um pouco o zoom. Falta pouco mesmo. Tirar mais um pouco o zoom. Pronto. 16 linhas é o suficiente, né? É o que nós precisamos. Vamos aqui só contabilizar essas 16 linhas para saber se está tudo certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 linhas. Vamos começar aqui com o preenchimento, tá? Dessa nossa tabela verdade. Como é que nós fazemos aqui o preenchimento, né? Geralmente nós começamos com o preenchimento com 1 e depois terminamos com o preenchimento com 0, né? E é assim que nós vamos continuar. Então o que que nós temos aqui, ó? Nós temos a primeira variável a, né, que vai ser preenchida inicialmente a coluna dela com 1 até a metade de linhas, no caso aqui até 8, 7, 8, e o resto vai ser preenchido com 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resto vai ser preenchido com zeros. Ok? Zeros. O B vai ter a quantidade de uns pela metade da quantidade de uns que foram preenchidos para o A. Então aqui, como o A preencheu 8, nós vamos preencher com 4 pela metade e colocar logo em seguida 4 zeros. E depois repetir. 4 uns, 4 zeros. Tá? O C vai ser a metade do preenchimento da variável B. Então, portanto, nós temos 4 para B, então aqui nós temos 2 uns e 2 zeros. 2 números uns e 2 zeros. E assim sucessivamente. E aqui no D vai ser a metade que foi para o C, sendo que nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar simplesmente com a alternação entre 1 e 0. Pronto, né? Com base nisso, né, nessa tabela que nós estamos montando aqui, nós vamos agora puxar mais uma coluna aqui que vai corresponder a esse nosso Z que nós trabalhamos bem aqui, tá? Vou construir aqui a parte do Z, que ele vai corresponder à saída do nosso circuito. Ok? Vamos terminar aqui a construção da nossa tabela verdade e em seguida a interpretação do problema, tá? Prosseguindo, aqui e aqui. Perfeito. O que nós temos aqui, pessoal? Nessa nossa tabela aqui ao lado, né, que eu coloquei no nosso problema,
nós temos o seguinte, né? Uma tabela de conversão dos valores de binário para decimal. Se você notar, né, a nossa tabela verdade é como se ela tivesse ao contrário, né, em relação a essa tabela que nós temos aqui. Aqui a nossa tabela verdade começa com 1, 1, 1, 1, né, e essa outra tabela termina com 1, 1, 1, 1. Então, portanto, aqui eu sei que esse conjunto de números aqui, essa sequência de 1 representa o número 15, essa aqui o 14, esta aqui o 13, essa aqui o 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o nosso amigo 0. E nós queremos um circuito, né, que vai identificar todo e qualquer valor acima de 6, né? Ou seja, aqui em diante, ó, partindo do 6, né, no caso, como é maior, não vamos partir do 6, vamos partir do 7, né? Partindo do 7 até o 15, né, o resultado dessa nossa tabela verdade aqui vai corresponder a um z igual a 1. Então aqui é uma tensão maior que 6, aqui também e aqui até o valor 15. O restante, né, o circuito vai responder com um bit 0, né? Ele não vai identificar uma tensão superior a 6 volts, né? Então, portanto, com a construção desta tabela verdade aqui, da forma como ela foi feita, nós concluímos o passo 1 do nosso algoritmo. Tá? Qual é o passo 1 do nosso algoritmo? Interpretar o problema e construir uma tabela verdade para descrever o seu funcionamento. Perfeito? Feito isso, nós vamos executar o próximo passo, né? Aqui já não vamos precisar da interpretação do problema, vamos prosseguir com o passo seguinte na nossa análise, tá? E esse algoritmo vocês têm acesso, né? Eu já mandei para vocês através do Google Classroom, vocês podem ficar à vontade para pegar as informações lá, tá? E o que acontece, pessoal? Primeiro, após nós terminarmos a construção da tabela verdade, a gente tem que escrever o termo end, né, para cada caso em que a saída seja igual a 1, né? Então vamos escrever aqui o termo end para esse nosso primeiro caso aqui, tá? Dessa seta aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho as variáveis A, B, C e D, né? Todas elas iguais a 1. E eu quero unir essas variáveis A, B, C e D através da operação AND, através do produto, né? Por isso que ele chama de produto. Só que nesse caso aqui eu sei que A, B, C e D são todos iguais a 1 e eu não vou precisar, né, alterar nada nessa expressão aqui que eu acabei de colocar, porque eu vou ter certeza que isso daqui vai ser igual a 1, correto? Uma vez que A vale 1, B vale 1, C vale 1 e D vale 1, temos o que? 1 end 1, end 1, end 1 é igual a 1. Tá? Então, portanto, a primeira expressão que nós montamos é essa aqui, né, que nós vamos guardá-la bem aqui. A próxima expressão que nós vamos montar corresponde a esse valor igual a 14. O que a gente pode fazer? Nós vamos colocar aqui, repetir as variáveis, né, unindo-as através da operação AND. Né? Eu sei que essa expressão final tem que ser igual a 1. Eu sei que A, B, C são iguais a 1, mas D é igual a 0. Em uma operação AND, se eu tenho uma variável igual a 0, né, que corresponderia a uma variável falsa, né, o que isso implica em uma operação AND? Que vai resultar em um valor falso, vai resultar em um valor 0. Então, nesse caso, sabendo que D é igual a 0 e eu quero transformá-lo, o resultado dele, né, quero transformá-lo em 1, eu preciso apenas negar aqui o D e eu vou ter 1 end 1 end 1, né, e 0 barrado é o próprio 1 que vai me dar 1, né? Então a próxima expressão que nós montamos é essa. Com isso, pessoal, nós conseguimos identificar a seguinte situação, né? Nós conseguimos concluir que para toda situação, tá,
em que eu tiver uma das variáveis, né, do meu problema na minha tabela verdade igual a zero, eu vou simplesmente negar essa variável, né? Então nessa próxima linha, vou repetir aqui A, AND B, AND C, AND D. Quem é a única variável igual a zero? É o C, então eu vou barrá-lo, tá? É o único que eu vou barrar. Aqui, quem são as variáveis que são iguais a zero? C e D, então elas é que eu vou barrar, tá? Barra C e barra o D. Aqui, quem são as variáveis que são iguais a zero? Somente o B, então vamos ter A, AND B barrado, AND C, AND D. A próxima, nós temos o B e o D barrados, né? Então vamos barrá-los. B barrado, C e D barrado. Barra aqui. Aqui, né? Quem nós temos aqui como elementos iguais a zero? B e C. Então vamos ter A, AND B barrado, C barrado, D. Essa próxima aqui, né? Temos o que? B, C e D barrados. Então vamos ter A, AND B barrado, AND C barrado, AND D barrado. E por fim nós temos aqui esse valor que nós temos quem como um valor que deve ser barrado? Somente o A. Então aqui nós vamos ter o nosso amigo A barrado, AND B, AND C, AND D. Tá? Concluímos o segundo passo, né, que é escrever o termo AND para cada caso em que a saída seja igual a 1. Quais são os casos em que as saídas são iguais a 1? São esses aqui, ó. Tá? Concluído isso, nós vamos passar para o passo seguinte, né, que é escrever a expressão de soma de produtos para cada saída, né, para a saída Z. Então vamos aqui passar para o nosso passo 3. Vou aqui fechar aqui e vamos ao passo 3, que é a escrita da expressão, né? A nossa saída é Z e a nossa expressão vai ser cada uma dessas expressões aqui unidas através de uma operação OR. Então eu tenho A, AND B, AND C, AND D, ou A, AND B, AND C, AND D barrado, ou já foi essas duas aqui. Vamos fazer essas duas aqui agora. Temos A, AND B, AND C barrado, AND D, ou A, AND B, AND C barrado, D barrado. Tá? Vamos passar para essas outras duas aqui. Nós temos agora A, AND B barrado, C e D, né? E temos A, AND B barrado, C, D barrado. Tá? E agora vamos para essa daqui, que vai ficar o que? A, AND B barrado, C barrado, AND D, ou A, AND B barrado, C barrado, D barrado. Correto? E por fim nós temos o A barrado, B, AND C, AND D. Bem, concluímos o passo 3, né? Escrevemos a expressão e agora nós vamos passar para o passo 4, né? Vamos aqui para o próximo passo. Está aqui a expressão que nós precisamos. Vamos para a execução do passo 4, né? Que a gente vai começar a execução dele aqui embaixo para sobrar espaço. Bem, o passo 4 diz o seguinte, né? Que a gente tem que simplificar a expressão se possível, né? E o processo de simplificação exige minimamente dos senhores, né, o acesso a uma outra tabela que eu já havia mandado aos senhores, que corresponde a uma tabela de simplificação que eu vou colocar aqui para vocês, né? Essa tabela de simplificação que vocês têm e que nós vamos trabalhar principalmente com esta propriedade aqui, ó. Cadê ela? Essa daqui, né? Que no caso aqui trata-se da propriedade distributiva e que também é a propriedade na qual nós podemos colocar
um elemento em comum em evidência, tá? Então vamos trabalhar aqui no nosso caso principalmente com a regra 15, tá ok? Então vamos lá. Então, munidos com essa tabela, tá, de simplificação de regras básicas da álgebra booleana, eu peço que os senhores acompanhem aqui o processo de simplificação, ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui aos pares, né? Primeiro nós vamos verificar que essa primeira expressão aqui, nós temos essas variáveis em comum aqui, ó, com as duas expressões, né? ABC, nós temos ABC aqui. De uma temos o D e o outro lado temos o D barrado. Então, portanto, nós vamos colocar ABC para esse casal aqui, né? Para esse par de expressões, nós vamos colocar A and B and C em evidência. Então, vamos começar aqui. Eu vou resolver a expressão aqui, simplificando-a com vermelho, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou ter A and B and C and o D ou D barrado, tá? D barrado aqui, perfeito? Beleza, e aqui continua mais. Agora, o que nós temos em comum com a segunda aqui? A primeira, nós temos essa porção em comum com esta outra porção aqui também em comum com a segunda expressão, né? Então, portanto, nós vamos ter A and B and C barrado and D ou D barrado, perfeito? Aqui, o que nós temos em comum? Temos A, B barrado C, A, B barrado C. Então, vamos ter A, B barrado C and D ou D barrado. E por fim, pessoal, né? Por fim ainda não, né? Ainda temos alguns aí para analisar. Aqui você nota que eu tenho A, B e C barrado, né? A and B e C barrado, né? Então vamos botá-lo aqui. A and B and C barrado and D ou D barrado. Mas, e aqui eu vou repetir essa expressão maior mais aqui embaixo, só para mantermos tudo dentro de uma única linha. A barrado, B, C, D. Tá ok? Agora nós vamos passar para o processo de simplificação disso aqui, aprofundando um pouco mais. E o que a gente vai fazer? A gente vai analisar aqui essa regra, ó, x ou x barrado é igual a 1, né? Qual é a regra que nós estamos analisando? É esta aqui, ó, x ou x barrado é igual a 1. Se eu trocar aqui, nesse nosso caso aqui, o x por o d, né, eu posso dizer que d ou d barrado é igual a 1. Então, portanto, isto daqui, né, na verdade, vou melhorar aqui a resolução, eu posso dizer que isso tudo aqui, né, é igual a 1. Todos esses d ou d barrado são iguais a 1. O que vai me levar, né, à seguinte expressão. Temos z aqui que vai ser igual a A and B and C, ou essa parte de baixo aqui, A and B and C barrado, mais. Aí essa parte aqui agora, A and B barrado and C, ou essa próxima parte aqui, A, B barrado, C barrado, C barrado. Ou, e o final aqui vai ser o nosso amigo A barrado, and B, and C, and D. Ainda podemos simplificar mais ainda isso aqui, pessoal, com certeza. Note aqui, ó, que nós temos entre esses pares esses elementos em comum aqui, ó, A e B. Aqui eu tenho A e B barrado, A e B barrado, e aqui eu ainda não tenho nenhum elemento comum porque eu não faço par dele com nenhum outro. Então, portanto, o nosso amigo Z, né, ele vai ser expresso da seguinte forma agora: A and B and C, ou C barrado, mais, ou, né,
A end B barrado end C, ou C barrado, ou A barrado end B end C end D, tá? Novamente incorremos nessa situação, aqui no caso agora para o C ou C barrado, sabemos já que isto aqui tudo vai ser igual a 1. Então, portanto, aqui a nossa expressão vai gerar o seguinte resultado, né? Vai chegar ao seguinte resultado: nós temos A end B, ou A end B barrado, ou A barrado B C D, tá? Se você notar aqui, o que nós temos em comum? Temos o A aqui, né, unicamente, e temos o A aqui. Então nós podemos colocá-lo novamente em evidência. Então vamos ter A end B, ou B barrado mais not A B C D. Então isso daqui já sei que é igual a 1, e eu vou ter essa expressão final aqui, A ou A barrado B end C. Aqui era para ser um D, tá? Deixa eu tirar esse negócio daqui, mandar pro beleléu aqui, e D, e um D, tá ok? Agora, continuando a análise aí, será que nós conseguimos simplificar mais ainda esse processo? Bem, pessoal, vamos analisar aqui as regras. Vamos ver aqui. Espera aí que eu fiz besteira. Agora, nós estamos nessa regra final aqui, né? A ou A barrado end B, end C, end D, né? A gente consegue simplificar mais ainda isso daí? Eu digo aos senhores que dá para simplificar, tá? Que é possível simplificar mais ainda isso daí, né? Olhem aqui a regra 19, né? Se eu disser que o A é igual a X e B end C end D é igual a Y, eu chego à seguinte conclusão, né? Que Z pode ser representado como X ou X barrado end Y, que é igual a X ou Y. E nesse caso, como eu sei que X é igual a, né, e Y é igual a B end C end D, a minha expressão final, né, resumidamente seria essa daqui, e não inclusive aquela que eu acho que eu havia apresentado aos senhores, que inclusive eu não me toquei da existência da possibilidade de simplificação, um pouco a mais de simplificação na expressão, né? E no final, o que é que nós vamos ter? Vamos ter a execução do último passo do nosso algoritmo, tá? O nosso algoritmo aqui prevê, cadê o rapaz? Aqui, né? O último passo do nosso algoritmo é o passo 5, que é implementar o circuito para a expressão final simplificada. A expressão final simplificada é essa, né? Então o nosso passo 5 aqui corresponde à implementação desse circuito. Como é que esse circuito ficaria implementado, né? Eu trabalho dessa forma: tenho as variáveis A end B, tenho as variáveis A, B, C e D, tá? Eu tenho uma operação AND entre B, C e D, e eu tenho uma operação OR. Eu vou traçar aqui os filetes de sinal. Eu vou usar aqui uma porta AND com 3 variáveis e vou mostrar depois como nós podemos implementar um circuito usando portas AND com apenas 2 variáveis, né? Daqui nós temos a expressão B end C end D, e vamos aplicar este resultado
com o A, né, aplicando a uma porta OR, né. Aqui é a porta OR, e no final nós vamos ter A ou B, AND C, AND D, tá ok? Agora, se eu não quisesse trabalhar, pessoal, com um circuito uma porta AND, perdão, com 3 entradas, né? O que eu precisava fazer? Eu ia precisar remodelar aqui o meu circuito de modo que eu trabalhasse com portas AND com 2 variáveis, né? E como é que eu faria isso aqui? De novo, A, AND B, AND C, AND D. Eita, assim não dá não. Vamos lá, montando aqui. Beleza. Eu vou começar resolvendo a expressão AND, né? A resolução da porta AND com apenas entre B e C. Então eu vou ter aqui uma perninha sendo puxada do B e outra perninha sendo puxada para o C. E aqui eu vou ter uma porta AND. Aqui eu vou ter somente B, AND C. Depois eu vou pegar este resultado e unir através de uma porta AND com D, né? E aqui novamente eu vou ter outra porta AND. E aqui finalmente eu vou ter B, AND C, AND D, que ao final deve se unir com o sinal da porta, com o sinal da variável A, né, a uma porta OR, ok? A uma porta OR que vai nos levar a um circuito final igual a este aqui. Espera aí, não pode ser assim. Aqui é o nosso Z. Na prova, se vocês quiserem implementar dessa forma o circuito ou trabalhar com portas AND ou também OR com várias entradas, também não tem problema. Eu vou aceitar a resolução, qualquer uma dessas resoluções, tá? Dos senhores. Fiquem à vontade para escolher. Ok? Bem, essa foi o início, né, da nossa aula passada, em que nós estudamos, né, a construção e fizemos a resolução daquele exercício. E agora nós vamos passar, né, para o estudo das bases não decimais, né? Aqui, para a nossa aula de hoje, né, o nosso plano de aula, né, que no caso foi o plano de aula da aula passada, plano de aula, consiste no que? No estudo de bases numéricas. Eu estou acentuando errado isso aqui já, não tem esse acento. Bases numéricas, o acento é aqui. Bases numéricas não decimais. Tá? No caso, quais são as bases que nós vamos estudar, né? Nós vamos estudar a base binária, vamos estudar a base octal e vamos estudar a base hexadecimal. Tá ok? Então, prosseguindo aqui com a avaliação da nossa primeira base, né, vamos começar com a nossa colega base binária, né? Base binária. Bem, o primeiro aspecto da base binária é compreender o conjunto de elementos que compõe a base binária, tá? Primeiro aspecto, né?
Quando se trata da base decimal, né, nós sabemos que todo e qualquer valor escrito na base decimal, ele vai ser composto por um dos elementos deste conjunto que eu vou colocar aqui para vocês, né? Deixa eu melhor desenhar agora. Ele vai ser composto ou por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, né? Vou botar o 9 mais aqui embaixo, ou 9, tá? Ele vai ser composto por um desses conjuntos aí, por um desses elementos, né? Em se tratando da base binária, né, o que nós temos? A base binária, ela é composta apenas por dois elementos, né? O conjunto de valores, o conjunto de números que representam a base binária são formados apenas por dois elementos. A base decimal é formada por 10, né? Tem um conjunto formado por 10 elementos, e a base binária tem um conjunto formado apenas por dois elementos. E quem são esses elementos? É o nosso amigo 0 e o nosso amigo 1, né? A base binária, ela é o elemento matemático formador, né, e fundacional de qualquer sistema computacional moderno, né? Conhecer a base binária é um pré-requisito para você conseguir compreender basicamente como é que um computador funciona e quais são as operações que ele realiza e como ele realiza essas operações, tá? Então, com base nisso, nós temos aqui um exemplo, né? Exemplo 1 de um número binário, né? O número binário ele pode ser representado através dessa forma. Lembrando sempre que toda vez que estivermos trabalhando com uma base numérica diferente da decimal, eu preciso trabalhar com esse índice aqui sobrescrito indicando a base na qual eu trabalho. Então, 101 na base 2, ou na base binária, tem que ser representado dessa forma aqui, tá? Continuando a nossos estudos dentro da base binária, o que acontece? Todo e qualquer número decimal, né, ele pode ser escrito, ele tem a sua representação na base binária. A mesma coisa, toda e qualquer representação de número na base binária tem seu correspondente na base decimal. Então, portanto, nesse momento nós vamos estudar o processo de conversão decimal binário, tá? Nós vamos estudar primeiro a ida, né, de decimal para binário. E como é que se dá esse processo? Pessoal, esse processo ele se dá através da execução de sucessivas divisões por 2, né? Eu faço divisões por 2 porque eu estou trabalhando com a base binária, tá? E essas sucessivas divisões por 2, elas só vão terminar quando eu conseguir encontrar um quociente igual a 0. É isso mesmo, quociente igual a 0. E como é que funciona isso, né? Vamos aqui para o nosso exemplo 1 de processo de conversão decimal. Opa, faltou um L aqui. Decimal binário, tá? Decimal binário. Temos o seguinte número aqui. Eu tenho o número 19, tá? E eu quero ele está escrito na base decimal. Lembrando que a base decimal ela tem um índice aqui, e que por convenção matemática, quando esse índice não é escrito, nós já deduzimos que nós estamos representando um número escrito aí na base decimal, e eu quero saber qual é o correspondente binário dele, tá? Como é que a gente vai fazer isso daí? Como é que vai se dar esse processo, né? Como nós vamos conseguir fazer isso? Vamos lá, né? Primeiro, eu vou pegar esse número 19 aqui. Epa. Vou pegar o número 19 e vou dividir por 2. Lembrando, pessoal, que essa divisão é uma divisão inteira. O que significa dizer que é uma divisão inteira? Significa dizer que o meu quociente não vai poder possuir
parte fracionária. Eu sei que se eu fosse pegar essa calculadora, pegasse uma calculadora aqui, 19, e dividisse 19 por 2, eu ia chegar em algo aproximado aí de 9,5, né? Mas eu quero um quociente inteiro, né? Sem parte fracionada. Então eu vou pensar aqui num número, né, que multiplicando 2 se aproxime de 19, eu já sei que é o próprio 9, né? Porque 9 vezes 2 dá 18, para 19 falta o quê? Falta 1. Esse valor de resto aqui, né, quando eu encontrar um resto igual a 1, eu vou parar a minha divisão, né, e vou passar para a próxima divisão. Sendo que a próxima divisão vai pegar o primeiro quociente encontrado, né, como sendo o elemento dividendo, tá ok? É ele que vai ser dividido. Então, continuando, qual é o número inteiro que multiplicado por 2 dá próximo de 9? É o 4, né? 4 vezes 2 dá 8, para 9 falta 1. Vamos guardar de novo esse resto aí, tá? Aqui agora, qual é o número inteiro que multiplicado por 2 dá igual a 4, próximo de 4? É o próprio 2. Aí eu encontro aqui resto 0. Mas a gente tinha que encontrar o resto 1? Não. Se você encontrar um resto que corresponda a um dos elementos que pertence ao conjunto da base na qual você quer converter o número, você para a divisão, tá? No caso aqui, se a gente encontrar um resto igual a 0 ou um resto igual a 1, a gente para a nossa divisão. Vamos aqui novamente dividir por 2 aqui. 2 dividido por 2 eu sei que dá 1, né? 1 vezes 2 dá 2, para 2, 0, né? Vou passar então para a próxima divisão. Essa aqui eu já posso parar. Aí agora aqui eu vou dividir de novo 1 por 2. Mas aí vai espera aí. Não dá para dividir 1 por 2, né? Já que tu queres aí uma divisão inteira, né? Não dá para continuar, tem que parar por aí. O que acontece, senhores? Nesse nosso caso aqui, em se tratando de uma divisão inteira, o menor número inteiro, né, que multiplicado por 2 que dá próximo de 1 é o nosso amigo 0, né? Então 0 vezes 2 dá 0, para 1 falta 1. Então no caso, quando eu encontrar um quociente, né, igual a 0, eu finalizo todo esse processo de divisão sucessiva por 2 e vou escrever o meu número correspondente em binário partindo do último do último resto até o primeiro, tá? Portanto, né, ou logo, né, o que nós temos? Que o número 19 em decimal corresponde ao seguinte número: 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 1, binário, né? Colocando aqui o índice embaixo, tá ok? Processo muito simples, pessoal. Uma divisão bem tranquila. O único trabalho que vocês vão ter que ter é de realmente fazer a divisão, né? E lembrar sempre que trata-se de uma divisão inteira, né? Vamos fazer aqui mais um exemplo 2, né? Como é que vai ser esse exemplo 2? Vamos lá. Temos aqui o número 29, né? E eu quero saber qual é o correspondente, né, do 29 decimal em binário, né? Quem será esse número? Vamos começar então com a nossa divisão por 2, tá? Aqui eu pego esse 2 dividido por 2 dá 1, né? Vai dar 0 aqui e eu vou abaixar esse 9. Aqui eu sei que vai dar 4. 4 vezes 2 dá 8, para 9 falta 1. Encontrei, né? Não tenho mais ninguém para baixar. Encontrei um resto que representa um elemento que pertence, né, ao conjunto de valores que compõe o número binário, e posso parar essa primeira divisão. Aí eu vou passar já para a próxima divisão por 2. Aqui eu tenho uma divisão exata, né? Temos aqui o 7 que multiplicado por 2 dá 14, o resto dá 0. Próxima divisão por 2. Temos aqui uma divisão não exata. Temos o 3 que multiplicado por 2 dá 6, para 7 falta 1. Vamos para a próxima divisão. Temos aqui um 1 que multiplicado por 2 dá 2, que para 3 falta 1, né? E por fim, nós temos aqui o nosso amigo, a última divisão que nós vamos ter,
Vamos ter um quociente igual a 0. 0 vezes 2 dá 0, para 1 falta 1. O que vocês podem encontrar na literatura adicionalmente, né? Vocês podem encontrar a seguinte situação: toda vez que você encontrar, por exemplo, o quociente igual a 1, você pega esse quociente e escreve ele, né, na sua resultado, na sua resposta, e escreve os demais valores de resto. O problema é que quando você for estudar outras bases numéricas, né, que no caso seria a octal e a hexadecimal, você vai enfrentar o problema de que essa macete aí nem sempre vai dar certo, tá? Deu 1 e o resto lá vai os demais valores de resto vão servir para preencher o número, né? O correto é você parar toda vez que o seu quociente for igual a 0. Então, parou, o quociente igual a 0, pega o último resto e escreve, né, de trás para frente, né, do último ao primeiro. Então, portanto, o número 29 decimal é o correspondente 1, 1, 1, 0, 1 binário. Tá ok, pessoal? Isso aí é o processo de conversão. Vamos fazer um último exemplo um pouco mais complexo para nós passarmos para o passo seguinte, né, que é o inverso, é converter um número binário para decimal. No exemplo 3, o que nós temos no exemplo 3? Vamos converter o número 37 decimal para o seu respectivo correspondente binário. Tá? Como é que se dá isso aí? Novamente, pessoal, sucessivas divisões por 2. Vamos aqui. Peguei o 37, eu quero dividir ele por 2. Vou baixar o 3 aqui, colocar o 1. 1 vezes 2 para 3 falta 1. Abaixar aqui o 17. Aqui eu vou colocar 8. 8 vezes 2, 16, para 17 falta 1. Perfeito. Vou passar aqui para a próxima divisão. Aqui é uma divisão exata. 9 vezes 2 dá 18. Resto 0. Próxima divisão. Aqui eu não tenho uma divisão exata, mas o quociente aqui vai ser igual a 4 e o resto vai ser igual a 1. Próxima divisão. Aqui já tem um caso de uma divisão exata. Quociente 2, resto 0. Próxima divisão. Aqui também novamente quociente 1, né? Resto 0. E a última divisão, quociente 0, resto 1. Ok? O que eu vou fazer? Pegar aqui o último valor de resto e escrever os demais de trás para frente até o primeiro, né? Então, portanto, 37 decimal corresponde ao valor 1, 0, 0, 1, 0, 1 binário. Tá ok? Então, aprendemos aí um processo simples, né, e direto de conversão de qualquer número decimal para um número binário, tá? Feito isso, nós vamos estudar agora o processo inverso, tá? Ou seja, eu quero transformar um número binário em um valor decimal, tá? O que nós vamos estudar agora? Desculpa, senhores. Qual é o próximo tópico que nós vamos estudar agora? É a conversão, tá? O próximo tópico é a conversão de binário para decimal. Senhores, o processo aqui também é muito simples, né? A gente vai montar uma estrutura polinomial, né, com base no valor relativo de cada número, né? O que é o valor relativo de cada, de cada número não, de cada dígito? O valor relativo de cada dígito corresponde ao peso, né, que um determinado dígito tem em relação ao número, a formação desse número. Vamos dar aqui um exemplo, né, em decimal ainda. Se eu tenho o seguinte número, 120
253. Se eu for fatorar esse valor aqui, né, de representar ele com base no peso relativo de cada um desses dígitos, eu tenho aqui a unidade, né, decimal, a dezena e a centena. Esse número 153 é a mesma coisa que 1, que é a centena aqui, vezes 100, mais 5 vezes 10, correto? Mais 3 vezes quem? Vezes 1, né? Se eu for continuar aqui com o processo de avaliação, eu vou ter o seguinte, né? Que 100 nada mais é que 10 elevado ao quadrado, 10 não é nada menos que 10 elevado a 1, e o 1 nada mais é do que 10 elevado a 0, né? E você nota que esse valor do expoente aqui corresponde exatamente à posição ordinal do número, né, do dígito dentro do número, menos 1, né? Se você contar aqui da direita para a esquerda, primeiro, segundo, terceiro, né, o 1 é o terceiro valor, né, é o terceiro elemento, menos 1, menos 1 eu tenho igual a 2. Aqui o 5 é o segundo, né, que corresponde a 2 menos 1. E aqui o 3 é o primeiro, que vai corresponder a 1 menos 0. Com base nessa avaliação, né, e seguindo esse raciocínio aqui, nós vamos proceder com o processo de conversão binário decimal, né? E para isso nós vamos direto para um exemplo, né, para ficar bem mais fácil. Vamos aqui ao exemplo, tá? Exemplo 1. O que nós temos aqui, pessoal? Eu tenho esse seguinte número aqui, ó, 1, 0, 1, 1, binário. E eu quero saber qual é o correspondente decimal desse número, né? Qual será esse correspondente decimal? Então eu vou decompor esse número aqui, né, esse valor binário, em uma soma do valor relativo de cada um dos seus dígitos. Como é que eu vou fazer isso daqui? Eu sempre vou partir da esquerda para a direita, tá? Sempre vou iniciar da esquerda para a direita e vou pegar dígito a dígito aqui do meu número binário e montá-lo em uma expressão polinomial. E como é que vai ser essa montagem? Eu vou pegar aqui primeiro o 1 mais a esquerda, que é esse aqui. Então eu vou ter 1 vezes. Como eu estou trabalhando com a base binária, né, o número está escrito na base binária, então eu vou colocar o 2 aqui, né? Aqui na base decimal eu coloquei o 10, mas aqui, como se trata da base binária, eu vou colocar o 2. Qual é a posição desse primeiro 1? Ele é o quarto elemento, né? Então eu vou ter 4 menos 1, mais, próximo dígito, 0, vezes 2 elevado. Ele é o terceiro elemento, menos 1. Próximo, 1 vezes 2 elevado ao quê? Ele é o segundo elemento, menos 1. Mais 1 vezes 2, ele é o primeiro elemento, menos 1. Ao final, né, disso tudo aqui eu tenho o seguinte: 1 vezes 2 elevado ao cubo, né, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado à primeira potência, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Eu sei que isto aqui vai ser igual a 0, então, portanto, eu vou ter 1 vezes 8, mais 1 vezes 2. Eu sei que 2 elevado a 0 é 1, mais 1 aqui ao final. O que vai me dar o seguinte valor, né? Aqui dá 8, aqui dá 2, mais 1, eu vou ter o final 11. Então, portanto, esse seguinte número aqui, 1, 0, 1, 1, corresponde, né, em binário, corresponde ao valor decimal 11. Ah, como é que faz para verificar se isso daí de fato é um número, né, decimal, se esse negócio está certo? Vamos aqui na calculadora científica não, na calculadora do Windows e usar o modelo dela de programador. Nós temos aqui o número decimal, né, eu vou selecionar aqui a opção de binário
Caramba. O que eu fiz aqui agora? Eu quero converter. Se o negócio deixar, né? Pelo visto ele não está deixando agora. Eu quero converter de binário para decimal. E o seguinte número binário que eu tentei converter é esse aqui, né? 1011. 1011. Aí você já nota que o decimal correspondente é o 11, tá? Ou se você quisesse fazer na mão, era só você fazer sucessivas divisões do 11 por 2 até que você ia chegar, né, nesse número aqui, 1011. Tá ok? Então, vamos partir para um outro exemplo, tá? Para fixarmos bem esse conteúdo. Exemplo 2. Eu quero converter esse número aqui, né, binário, para o seu correspondente decimal. Como é que se dá esse processo, né? Sempre vou iniciar da esquerda para a direita, ok, pessoal? E nós vamos pegar a posição relativa, o valor relativo de cada um dos dígitos. Vamos começar aqui por esse primeiro 1. 1 vezes 2 elevado a qual é o expoente, né? O 1 ele está em qual posição? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então ele é 5 menos 1. Mais o próximo, 1 vezes 2 elevado, ele é a quarta posição, menos 1. Mais 0 vezes 2, o 0 é a terceira posição, menos 1. Mais este próximo 1 é o segundo elemento, 2 menos 1. Mais, e o último 1 é o primeiro, né? 1 menos 1. Aqui eu vou ter 1, né, elevado à quarta potência, depois 1 vezes 2 elevado ao cubo, mais isso aqui nós já sabemos que vai dar 0, eu não vou repeti-lo, vou ter 1 vezes 2 elevado à primeira potência, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Esse resultado primeiro aqui eu sei que dá 16, correto, pessoal? Esse próximo aqui eu sei que dá 8. Este daqui eu sei que vai dar 2. E esse daqui eu sei que qualquer número elevado a 0 é 1. Então, portanto, 1 vezes 1 é igual a 1. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos 10, né? 8 mais 2 dá 10, com mais 16, 26, com mais 1 igual a 27. Então, portanto, temos que o número 1, 1, 0, 1, 1 binário é igual ao correspondente decimal 27. Tá ok? Vamos fazer um último exemplo para nós passarmos para as próximas bases. Tá? Último exemplo aqui, exemplo 3. Vamos converter esse número aqui. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Um pouco maior, né? Como é que funciona? Sempre vamos partir da esquerda para a direita. Então, vamos começar com o primeiro dígito, né? Mais à esquerda. 1 vezes 2. Agora vamos descobrir os expoentes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Então é o 7 menos 1. Mais 0 vezes. O 0 é a sexta posição, menos 1, mais 1 vezes 2 elevado à quinta posição, menos 1, mais, temos agora um 0 vezes 2 elevado, no caso a 4 menos 1, mais 1 vezes 2 elevado a 3 menos 1. Vou tirar aqui um pouco o zoom para que a gente possa trabalhar melhor. Mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado elevado a 2 menos 1, mais 1 vezes 2 elevado a 1 menos 1. Portanto, nós vamos ter o seguinte ao final. Nós vamos ter 1 vezes 2 elevado à sexta potência, mais isso aqui vai ser igual a 0, não vamos repetir. Aqui eu vou ter 1 vezes 2 elevado à quarta,
né? Mas isso aqui já sabemos que vai dar zero, não vamos repetir. Vamos ter 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Vai dar zero isso aqui, não vamos repetir, mais 1 vezes 2 elevado a zero. 2 elevado a 6 dá 64, pessoal. Tá? 2 elevado a quarto dá 16. 2 elevado ao quadrado dá 4. E aqui ao final nós temos o nosso amigo 1. Se nós formos somar o que nós temos aqui 16 mais 4, 20. Com 64, 84. Com mais 1, 85. Correto? Então, portanto, o nosso número aqui 10101001 binário corresponde ao número 85 decimal. Perfeito? Então estudamos aqui o processo de conversão binário decimal, tanto na ida quanto na volta, né? Estudamos como se dá o processo de conversão decimal para binário e como se dá o processo de conversão binário para decimal. Os demais processos de conversão, pessoal, né, que nós vamos estudar, eles vão seguir as mesmas regras. Só que, em vez de nós trabalharmos apenas com 0 e 1, vamos trabalhar com um conjunto de elementos um pouco maior. Então vamos ver aqui a conversão de decimal para octal. E o primeiro aspecto que a gente deve manter em mente é o seguinte: todo e qualquer número octal, né, ele vai ser formado por um dígito que vai pertencer a um desses elementos, vai ser formado por um dígito que pertence a esse conjunto que eu vou colocar aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você nota que a quantidade, né, de elementos desse conjunto corresponde de fato ao valor da base que a gente trabalha, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos diferentes da base octal. No caso aqui, um exemplo de um número octal que nós podemos representar é esse aqui, ó, 3, 4, 1 octal. Esse aqui é de fato um número octal. Mas, né, em um exemplo 2 aqui, ó, se eu quiser dizer que eu tenho 8, 3, 1 octal, isto aqui não é válido, tá? Porque o dígito 8 não é previsto dentro aqui dos elementos do conjunto de dígitos possíveis para um número escrito na base octal, tá? Então, portanto, passando para o exemplo de conversão decimal octal, o que nós temos? Decimal octal, o que nós vamos ter aqui? Vamos fazer um exemplo, né? Exemplo 1 do processo de conversão. Eu tenho o seguinte número decimal, 139, e eu quero convertê-lo para o seu correspondente octal. Pessoal, você vai notar que o processo de conversão é semelhante ao processo de conversão decimal binário. Só que ao invés de você fazer divisões sucessivas por 2, aqui na base octal você vai fazer sucessivas divisões por 8. Tá? Então, portanto, o que nós temos? Vamos aqui iniciar essas sucessivas divisões, né? Temos 139 dividido por 8. Vamos pegar aqui. Qual é o menor valor inteiro que multiplicado por 8 dá próximo de 13? É o 1, né, pessoal? 1 vezes 8 dá 8. Para 13 falta 5. Né? 59 aqui abaixo. Qual é o número que multiplicado por 8 dá próximo de 59? Né? Qual seria esse? É o 7, né? 7 vezes 8 dá 56.
Vamos tirar essa dúvida aí que eu não estou muito bem da tabuada. Aqui, 7 vezes 8, 56, exatamente, né? Se dá 56, né, para 59 sobra 3. Aí você avaliar, 3 é um resto, né, que pertence a esse conjunto, então portanto essa primeira divisão eu posso parar, tá? Então vamos aqui para a próxima divisão por 8. Qual é o número que multiplicando 8, né, dá próximo de 17? Aqui é muito fácil, né? É o nosso amigo 2. 2 vezes 8, 16, para 17 falta 1. Posso parar aqui essa divisão? Posso, né? Porque eu encontrei um resto que pertence a esse conjunto aqui. E agora eu faço aqui a minha próxima divisão por 8, né? Aí o que eu vou ter aqui? Qual é o número inteiro que eu multiplicando por 8 eu vou ter o valor igual a 2 ou próximo de 2? É o 0. 0 vezes 8 dá 0. Para 2 falta 2. Posso parar a divisão? Posso. Por que eu posso parar a divisão? Processo de sucessivas divisões. Primeiro, porque eu encontrei o quociente igual a 0, né? E o resto que eu encontrei corresponde a um dígito, né, que pertence a esse conjunto. Então, portanto, né, o meu número decimal 139 é igual, né, ao que? Pega o último resto e escreve de trás para frente até o primeiro. Corresponde a 2, 1, 3, octal. Lembrando, pessoal, que você precisa colocar esse expoentezinho aqui sobrescrito, que é o número 8, representando a base na qual você está trabalhando. Vamos fazer mais um exemplo para depois nós passarmos para o processo de conversão contrário, ou seja, de octal para decimal. Isso, de octal para decimal. Vamos lá. Exemplo 2, tá? Temos o número aqui 50, muito pequeno. Número 239 decimal, e eu quero o correspondente octal, né? Qual é esse cidadão aí? Quem é esse cara? Vamos fazer aí as sucessivas divisões, né? Vamos começar com a nossa divisão aqui do 239 por quem? Pelo nosso amigo 8, que é a base na qual nós queremos converter. Aqui, qual é o número que multiplicado por 8, né, o número inteiro que multiplicado por 8 dá próximo de 23 ou dá igual a 23? Não tem, né? Nós temos aqui o máximo 2, que se aproximando aí do 23, sobra 7. Certo? Vou abaixar aqui o 9. Qual o número que multiplicado por 8 dá próximo de 79? Né? É o próprio 9. Né? Se eu multiplicar aqui 9 vezes 8 dá 72, para 79 falta quanto? Falta 7. Ah, professor, eu posso parar aqui a minha divisão? Posso, porque eu encontrei um resto que pertence a esse conjunto aqui de dígitos possíveis para valores octais, né? Próxima divisão por 8, né? Qual é o número que multiplicado por 8 dá próximo de 29? É o 3, né? Porque aí se eu colocar 4 já dá 32, então é o 3, já está passando, né? Então 3 vezes 8, 24, para 29 falta 5, né? Posso parar aqui? Posso, porque o 5 pertence ao conjunto de dígitos possíveis para representar números octais, tá? E aqui eu vou fazer a minha divisão por 8. Qual é o número que multiplicando 8, né, dá próximo de 3 ou igual a 3? É o 0. Opa! Posso parar aqui já, porque o 0 é o quociente, é a minha condição de parada. E caramba, 0 vezes 8, né, dá 0, para 3 falta 3. Aí o que eu vou fazer? A partir do último resto, eu vou escrever o meu número octal de trás para frente até o primeiro. Então, 239 decimal é igual ao correspondente 357 octal. Tá ok? Pessoal,
Você nota agora que o processo de conversão, né, decimal para octal, ele é igualzinho ao processo de conversão decimal para binário. E o processo de conversão inverso, né, a conversão octal para decimal. Não muda, pessoal. A única coisa que vai ser diferente é você vai substituir o 2 por o 8, né? Vamos lá direto para um exemplo, tá? Para ficar bem claro. Eu tenho esse seguinte número octal aqui. 3, 7. Opa, eu ia fazer besteira. 3, 7, 3 octal. E eu quero o correspondente decimal desse número. Quem será esse cidadão aí? Então o que eu vou fazer? De novo, pessoal, começar da esquerda para a direita, tá? E calcular peso relativo ou valor relativo de cada dígito. Vamos começar aqui pelo 3, né? O 3 é o terceiro elemento dentro do dígito, né? Dentro do número. Então eu vou multiplicar 3 vezes 8 elevado a 3 menos 1, né? Porque aqui o 3 está na terceira posição. O 7 está na segunda posição, eu vou multiplicar por 8, elevado a 2 menos 1. E o 3 ali é o primeiro elemento, vou multiplicar por 8, né, elevado a 1 menos 1. Aqui eu vou ter 3 elevado a... Eu já ia resolver aqui, né? Vou ter 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 8 elevado ao quadrado, depois 7 vezes 8 e por fim, né, 3 elevado a 8, 3 vezes 8 elevado a 0, né? Aqui eu vou ter 3 vezes 64 mais 7 vezes 8, né? A gente já acabou de fazer, dá 56, né? 56, e aqui eu vou ter o próprio 3. Bem, pessoal, o resto é você pegar a calculadora e fazer a soma, né? Como já está muito tarde, minha cabeça está cansada, eu vou fazer essa soma aqui na calculadora, que ela serve para isso. Ela não vou desgastar aqui os meus neurônios fazendo operação de cabeça, porque a época da tabuada já foi, já passei no vestibular, não preciso mais dessas coisas, né? 6 vezes 64 mais 56 mais 3, né? Dá 251, tá? Então, portanto, nós temos aqui o 251. Então, 378 já, pessoal, 373, né, octal octal corresponde ao valor decimal 251, tá? Vamos fazer mais um exemplo para depois a gente partir para a parte final, que corresponde ao estudo da base numérica hexadecimal. Você vai ver que também é mamão com açúcar, o negócio é muito fácil, né? Mais um exemplo aqui. Exemplo 2. Quero converter o número 132 octal para o seu correspondente decimal. Como é que nós vamos fazer isso? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Como é que a gente começa, né? Da esquerda para a direita, pessoal, né? Calculando o valor relativo, o peso relativo de cada dígito. Vamos começar pelo 1. O 1 aqui é o terceiro dígito, né? Então eu vou multiplicar por 8 elevado à posição dele menos 1. Mais o 3 é o segundo dígito. Vou multiplicar por 8 elevado à posição dele menos 1. E o 2 é o primeiro dígito. 2 vezes 8 elevado à posição dele menos 1. Né? No final eu vou ter aqui 1 vezes 8 elevado ao quadrado mais 3 vezes 8 elevado à primeira potência mais 2 vezes 8 elevado a 0. Aqui eu vou ter 64
concordam? Aqui eu vou ter 24 e aqui eu vou ter 2, tá? Então, portanto, eu vou ter o seguinte: 64 mais 24 dá 88, com mais 2 dá 90, né? Então, portanto, 1, 3, 2 octal corresponde a 90 decimal. Tá ok, pessoal? Se eu fiz a conta errada aí, me perdoem, vocês podem até corrigir depois aí, mas o processo de conversão é esse. Então, pessoal, finalmente nós vamos aqui para a parte final, né? Graças a Deus, tudo mais, né? Vamos aqui para a parte final, em que nós vamos construir aqui o corpo de conhecimento final com relação ao estudo do sistema da base hexadecimal, né? Em que nós vamos fazer a conversão. Eu não estou conseguindo nem mais fazer asterisco. Vamos fazer aqui a conversão, vai ficar assim. Vamos fazer aqui a conversão. Conversão decimal para hexadecimal, né? Hexadecimal corresponde à base numérica igual a 16, né? Então, portanto, nós temos uma base numérica que prevê 16 dígitos diferentes, né? Aí você se pergunta, mas 16 dígitos eu só conheço de 0 a 9, quais são esses outros, né? Nesse nosso caso aqui em especial, pessoal, nós vamos representar qualquer número hexa, né, que obrigatoriamente vai ser formado por um dos seguintes dígitos, né? Vamos começar aqui com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí tu para aí, né, meu amigo? Não dá mais para representar nenhum dígito. Aí eu vou ter que passar para o 10, que vai ser o dígito 1 e 0. No caso aqui, os matemáticos convencionaram que a partir, né, do 9 eu vou representar os demais dígitos por letras. No caso aqui vai ter o A, em seguida o B, em seguida o C, em seguida o D, E e por último o F. Se nós contabilizarmos, temos quantos valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exatamente a base que nós estamos trabalhando. Vale lembrar que, né, o A é como se ele fosse o correspondente 10, o B o correspondente 11, né, fosse igual a 11, o C fosse igual a 12, o D igual a 13, o E igual a 14 e o F igual a 15, tá? Tendo isso em mente, nós podemos passar para o processo de conversão, efetivamente falando, tá? E como é que vai se dar esse processo de conversão? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Pessoal, o exemplo é o mesmo, tá? Segue a mesma linha de raciocínio, tá? Eu tenho o seguinte número decimal. Deixa eu pensar aqui. 159 decimal, e eu quero o correspondente hexadecimal dele. Qual é esse correspondente hexa? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dividir essa parada aqui sucessivamente por 16. Bem, né, aqui eu não tenho como fazer a divisão de 15 por 16. No caso, eu vou pegar logo os 3, né? E se eu for procurar um número que, multiplicando aqui por 16, né, dá próximo de 159, o maior valor que eu posso chegar é no próprio 9. Por quê? Se eu for pegar aqui, ó, vamos lá, 9 vezes 16 vai dar um valor ali pertinho, né? 144, né? Então temos aqui o nosso amigo 144, né? Se nós formos fazer aqui o cálculo do resto, aqui eu vou ter que 9 menos 4, 5,
5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0, né? Aí eu cheguei aqui no valor 15. Aí você pensa, porra, que 15 é esse, né? 15, cara, é justamente aqui a letra F. Então, nosso resto aqui é F, beleza? E vamos aqui passar para a próxima divisão por 16. Qual é o número que multiplicando 16 dá próximo de 9? É o 0. Opa, encontrei aqui minha condição de parada nas sucessivas divisões por 16. 0 vezes 16 dá 0, para 9 falta 9. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar do último resto, né, e escrever de trás para frente até o primeiro, ok? Portanto, o que eu tenho? Que o número decimal, né, 159 tem o seu correspondente hexa igual a 9F, tá? Correspondente hexadecimal, beleza? Vamos para mais um exemplo aqui para fixar as ideias, né? Negócio bem tranquilo aí, pode cair direto na prova essas questões aí que vocês vão detonar, vou tirar tudo 10. Vamos lá, pessoal, tá chegando no final. Vamos lá, outro exemplo aqui. Eu quero fazer essa divisão aqui, ó. Tenho esse número aqui, 359, e eu quero saber qual é o correspondente hexadecimal dele, né? Quem é esse cidadão? Vamos lá, vamos começar as nossas divisões, né? 359, vamos dividir aqui por 16, na moral, né? 35 dividido por 16 dá quanto? Dá 2, né? 2 vezes 16 dá 32, para 35 falta 3. Aí eu vou baixar aqui o 9. Agora, qual é o número que multiplicado aqui por 16 dá próximo de 39? É o 2 de novo, né? Se for o 3 vai dar 40 e pouco, né? Vai dar 48, mas aí só resta o 2. 2 vezes 16 dá 32, para 39 falta 7. Pode parar aqui essa primeira divisão? Pode, né? Porque o 7 é um dígito que corresponde aqui ao conjunto de valores possíveis, né? E dígitos possíveis que podem compor um número hexadecimal. Vamos passar aqui para a próxima divisão. Eita, aqui 16. Qual é o número que multiplicado por 16 dá próximo de 22? É o 1, né? Que vai dar o que? 1 vezes 16 dá 16, para 22 falta 6, né? Resta 6. Aí aqui eu vou fazer minha divisão por 16 de novo. Qual é o número que multiplicado por 16 dá próximo de 1? É o 0. Opa, ótimo. Achei minha condição de parada. O resto aqui é 1. E eu posso agora escrever o meu número hexadecimal como, né? Como eu vou escrever? Vou pegar aqui o último resto e escrever aqui até o nosso primeiro amigo aqui. Primeiro resto. Então, portanto, 359 decimal tem seu correspondente 167 hexadecimal, tá? Essa parte aqui, pessoal, é tranquila, né? Agora a gente vai para a parte final da nossa aula, que é a conversão, né? Conversão hexadecimal para decimal, né? O que a gente já sabe aí de letra, resolver esse negócio aí é muito fácil, tá, pessoal? Só basta ter paciência e converter, saber resolver multiplicação e soma, né? Vamos aqui direto para um exemplo, tá? Eu tenho o seguinte número hexadecimal: A, B, C. Vamos começar logo difícil, né? Hexadecimal, eu quero saber qual é o correspondente decimal desse rapaz aí. Quem é esse cidadão? Pessoal, qual é o procedimento? Sempre da esquerda para a direita. Eu vou ter o que aqui? Vou ter A vezes
Qual é a base que eu estou trabalhando? Hexadecimal, então portanto é 16. A posição relativa do A é o que? Ele é o terceiro elemento menos 1, mais B vezes 16 elevado à posição dele menos 1, mais C vezes 16 elevado à posição dele menos 1. Aqui eu vou ter A vezes 16 elevado ao quadrado mais B vezes 16 e eu vou ter C vezes 1 aqui, porque 16 elevado a 0 é 1, tá? Agora, pessoal, relembrando, quanto é que vale o A, né? O A vale 10. Quanto é que vale o B? Vale 11. Quanto é que vale o C? Vale 12. Então eu vou ter a mesma coisa do seguinte aqui, ó. Vou ter 10 vezes 16 elevado ao quadrado, se eu não me engano, das 256. Deixa eu tirar aqui a minha dúvida, que eu não estou mais conseguindo fazer nada de cabeça. 256, é isso mesmo. 256. O B vale 11, 11 vezes 16, mais, e o C vale 12, né? Aqui eu vou botar o 12 ao final, né? Pessoal, no final disso tudo aí, né, no resultado, no cômputo geral, né, o que a gente tem? Né? A seguinte expressão aqui, né? A gente vai ter 2.560, certo? Perdão, 2.560, que é 10 vezes 256, mais 11 vezes 16, mais 12, que vai levar a 2.748. Né? Então, portanto, o ABC hexadecimal, ABC hexadecimal é igual a, cadê aqui? 2.748 decimal. 2.748 decimal. Então você nota, pessoal, que aqui não existe mistério nenhum, né, do processo de conversão de uma base para outra. A diferença é que você vai ter que prestar atenção em qual é a base que você está trabalhando, para trabalhar ou com 16, ou para trabalhar com 8, ou para trabalhar com 2. Tá ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula passada. Peço aí desculpa pela demora na disponibilização dela, né? Isso decorre, né, de uma falha aí na minha internet, e também decorre de que a gravação pelo Zoom não ficou muito legal, ficou parada, ficou travada, não presta, tá? Em outras palavras. E aqui eu estou fazendo essa gravação, que eu vou disponibilizar em um link aí no YouTube, para vocês poderem acessar e poderem baixar também de lá, direto da plataforma do YouTube, que isso daí é bem fácil de ser feito. Então eu agradeço aí a todos e vejo os senhores na próxima oportunidade, na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima, senhores.